Fala pessoal, beleza? Bora para mais uma aula hoje de matemática básica, relembrando aí sobre os números divisíveis. Só para relembrar aí a aula passada, a gente tinha falado sobre operações matemáticas e também a gente resolveu alguns exercícios de concurso. Se você não assistiu essa aula, vai aparecer aqui em cima o link, é só você clicar que você vai lá para assistir essa aula aí. E antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal, diariamente postamos conteúdo de língua portuguesa, raciocínio lógico, matemática, que vai te auxiliar bastante aí nas questões de concurso. E também fica até o final que eu vou resolver dois exercícios aí legais sobre o assunto que também são direcionados aí a bancas de concurso, beleza? Então vamos lá dar início na nossa aula. Bom, só para a gente entender, um número que a gente pode se dizer que é um número divisível por algum outro número é aquele que, quando você faz a divisão, o resto tem que ser zero, ou seja, não pode ter nenhuma sobra aí. Vamos supor, se você pega o número 10 e divide ele, vamos supor, por 4, aí você vai fazer a divisão, vai dar 2 e vai sobrar 2. Então, como sobrou 2, teve uma sobra, né, na nossa divisão, ele não é divisível. Agora vamos supor, se eu pego 12 e divido por 4, então vai dar 3, vai sobrar 0. Então, beleza, esse número é divisível porque sobrou 0, beleza? Aí eu vou mostrar aqui para vocês algumas regras para a gente identificar se esse número ele é divisível por 2, por 3, por 4, até o 10. Eu vou fazer do 2 ao 10 aqui para vocês, mostrando a regrinha de cada um, para a gente conseguir identificar isso daí com mais facilidade. Então, começando aqui pelo número 2. Como que a gente sabe que um número ele é divisível por 2? Bom, primeiramente a gente tem que observar que o número dado ele deve ser par, joia? Ou seja, ele tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Eu tenho um exemplo aqui embaixo, aqui, ó. Por exemplo, 24, ele termina aqui com 4, então é par, então ele é divisível por 2. 478 termina com 8, então ele é par, é divisível por 2. 1004 termina com 4, é par, também divisível por 2. 73.456 termina com 6, é par, então é divisível por 2. Então, independente do tamanho do nosso número, vamos sempre olhar para o último algarismo. Se esse último algarismo for par, então ele é divisível por 2. Agora vamos ver o número 3 aqui, como é que fica. Dado um determinado número, o resultado da soma dos algarismos devem ser múltiplos de 3. Como é que fica isso aí na prática? Eu tenho um exemplo aqui, ó. 3.321. Como é que eu faço? Eu somo cada algarismo desse número aqui, certo? E a soma dele tem que ser múltiplos de 3. No caso aqui, a soma deu 9. Então, 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, ele é divisível de 3, certo? Agora, vamos para o número 4. O 4 é o seguinte. Dado um determinado número, deve-se considerar os dois últimos algarismos e se forem divisíveis por 4, então o número inteiro será divisível. Então, como é que fica aqui? A gente pega um número qualquer, um exemplo aqui, ó, 2152. Os dois últimos algarismos aqui, no caso o 52, a gente vai dividir ele por 4. E se essa divisão der certo, ou seja, esse número ele conseguir ser divisível de 4, então todo o número será divisível de 4. Então vamos voltar novamente, com calma. Pego os dois últimos números, esses dois últimos números eu divido ele por 4, certo? E ele tem que ser divisível por 4. Se essa divisão deu o número certinho, um resultado redondo, um número inteiro, sem sobrar nada, sem o resto na nossa divisão, se sobrar 0, então beleza, esse número inteiro, todo ele é divisível por 4, joia? Entendidos? Vamos para a próxima aqui agora. Número 5, como é que fica? O último algarismo deve ser terminado em 0 ou 5, para a gente poder identificar se ele é divisível ou não. Um exemplo aqui, ó. 105 termina com 5. Então, beleza, está dentro da regrinha, ele é divisível. 23.110, vamos olhar só para o último número. O último algarismo. O último algarismo aqui é 0, então está dentro da nossa regrinha. O outro número aqui, ele termina com 5, o nosso último algarismo. Também é divisível por 5. Então, terminou com 0 ou com 5, o número inteiro ele é divisível por 5, joia? O próximo aqui, o 6. Vamos lá.
dado um determinado número, se ele for divisível por 2 e também por 3, logo ele será divisível por 6. Então, voltando à nossa regrinha lá do 2 e do 3, a gente vai aplicar aqui para o 6. Então, a gente vai ter que identificar duas coisas. Primeiro, se esse número é divisível por 2, na sequência, se ele é por 3. Se ele for divisível por 2 e por 3, então ele também será por 6. Essa é a maneira que a gente identifica aí, beleza? Como é que fica aqui, ó? Vamos ter um exemplo aqui, ó. Eu tenho o número 3.432. Então, como é que fica? A primeira regrinha, o 2. Como é que funciona? A gente aprendeu ali atrás. Se for o número terminado com número par, ou seja, o último algarismo tiver dentro do 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, for um número par, então ele é divisível por 2, joia? Então, nesse caso aqui, ele termina com 2, então ele é número par, então ele vai ser divisível por 2. Então, a primeira regrinha tá ok. Agora, vamos para a próxima. O 3, se ele é divisível por 3, como é que eu faço? Eu vou somar os algarismos um por um, e essa soma total tem que ser divisível por 3. Se for, então tá ok. Então vamos ver aqui, ó, a soma 3 mais 4 mais 3 mais 2 é igual a 12. 12 dá para dividir por 3, sobra 0, então ele é divisível. Então é divisível por 2, divisível por 3, logo ele é divisível também por 6. Essa é a regra. Beleza? Certinho até aqui? Então beleza, vamos partir para o próximo aqui então. Agora, pessoal, o 7 ele é bem interessante. Tem aí um videozinho aí que rola na internet aí de um garotinho, acho que lá da Inglaterra, que ele achou essa forma aqui para a gente poder identificar o número divisível por 7. É uma maneira mais prática, mais fácil. Como é que funciona? Vamos devagar aqui, aí quando a gente chegar no exemplo vai ficar mais fácil de entender. Às vezes só com a leitura aqui a gente vai ficar um pouco confuso, mas na hora que chegar no exemplo vai ficar bem claro isso daqui para a gente. Mas vamos ler isso daqui para a gente entender também a nossa interpretação, como é que fica. Primeiro passo, vamos descrever a tabuada do 7. Até aí beleza, né, pessoal? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 70. Joia? Joia. Próximo passo. Dado um determinado número, qualquer aí, pegamos o último algarismo e multiplicamos por 5. E na sequência devemos somar este resultado com o restante do número dado. Vamos por exemplo aqui que vai ficar mais fácil para a gente entender como é que é isso aqui. Bora lá, tem o número aqui, 224. Primeiro passo, pego o último algarismo, multiplico por 5. Aqui deu igual a 20, esse é o resultado. Pego esse resultado, somo com o restante do meu número aqui que sobrou. Ou seja, se inicialmente aqui eu peguei o 4, então sobrou o 22, que ficou lá quietinho que eu não mexi. Então daí eu vou pegar esse 22 e vou somar com o resultado da minha multiplicação anterior. Joia? Então como é que vai ficar? Vai ficar 20 mais 22. Esse resultado dessa soma, que nesse caso aqui é o meu 42, eu vou pegar ele e vou voltar lá na tabuada e vou ver se ele se encaixa com algum dos valores da minha tabuada do 7. Nesse caso aqui ele está lá dentro. Então beleza. Então esse número ele é divisor de 7. Ele é divisível de 7. Beleza, pessoal? Até aqui deu para entender aí, né? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu vou pegar um número aqui que vem na minha cabeça e vamos fazer aqui junto para ver o que vai dar. Não sei se vai dar certo ou vai dar errado, se vai ser divisível ou não, mas a gente vai ver como é que funciona na prática aqui. Vamos supor aqui o número 7.220, vamos supor, beleza? Então vamos lá, fazendo a nossa regrinha, como é que vai ser? Pego o último número, multiplico por 5. Então vai ficar 0 vezes 5, certo? O que vai dar isso aqui? 0, joia? Vou pegar aqui o restante, 722, vou somar com o meu 0. Isso aqui vai ser igual a 722, joia? Só que como ele é um número muito grande ainda, a gente pode continuar fazendo essa mesma experiência, até a gente ir diminuindo ele para ficar mais fácil para a gente. Como é que vai ser isso aí? Vamos voltar do 0. Pego o último número novamente e multiplico por 5. Então vamos lá. Vai ser 2 multiplicado por 5, joia?
Isso aqui vai ser 10, certo? 2 vezes 5, 10. Vou pegar agora o restante aqui atrás e vou somar. Então vai ficar igual a 82. Joia? 82. Aqui já daria para a gente ter uma ideia aqui se ele vai fazer parte da tabuada, né? Porque a gente poderia aumentar aqui nessa tabuada. Nada impede da gente aumentar, certo, pessoal? Vamos supor aqui 70, então seria aqui 77, daí mais 7 seria 84, joia? 84. Aí a gente já ia identificar aqui que o 82 não está dentro da tabuada do 7. Logo, não é esse número total aqui, ó, 7.220, não é divisível de 7. Mas se mesmo assim a gente ainda quiser diminuir mais esse número aqui, a gente pode diminuir. Vamos lá, ó, tem aqui o 82, né? Mesma coisa, vou pegar o último número ali, o último algarismo, vai ser 2, vou multiplicar por 5, sempre vai ser essa mesma forma. Vai ser igual a 10, beleza? 10. E agora eu vou somar com o outro número do 82 aqui, que é o 8, que sobrou, certo? Que a gente não mexeu com ele, é a sobra que a gente não mexeu, que a gente vai somar. Então vou colocar aqui, mais 8, joia? Repara na minha letra não, viu, pessoal? Aí vai ficar aqui 18. Agora o número ficou menorzinho. No caso, se a gente, né, tiver um número muito grande, a gente pode ir diminuindo ele dessa forma. E vamos voltar aqui na nossa tabuada aqui, ó. Cadê? Não tem aqui o número 18, né? Então também dessa forma aí a gente já identificou lá atrás que a gente já sabia que esse número não é divisível. Mas só para vocês saberem, quando o número for maior, a gente consegue ir diminuindo ele dessa forma até chegar em um número mais fácil para a gente identificar na tabuada do 7. Belezinha, né, pessoal? Bem legal aí essa forma desse garoto encontrou pra gente achar aí o número divisível por 7, né? Antigamente era um jeito tão chato que muitas vezes ninguém nem comentava sobre o 7. Chegava no 7 e o pessoal pulava. Mas agora com essa forma aí ficou bem legal, bem mais simples da gente identificar isso aí. Então vamos dar sequência aqui pro próximo agora. O 8. Como é que fica no número 8? Como é que fica o número 8 agora? Vamos lá. Dado um determinado número, devemos pegar os 3 últimos algarismos e se for divisível por 8, então o número inteiro será divisível. Tem uma outra forma também da gente fazer o 8 aqui que eu vou comentar na sequência, mas vamos começar por essa daqui. Então é o seguinte, pegar os 3 últimos algarismos. Nesse caso aqui eu tenho um exemplo, 12.152. Então vamos pegar aqui o 152, que é os 3 últimos algarismos. Logo, a gente divide ele por 8. E se esse valor for divisível por 8, logo, o número inteiro, ou seja, o 12.152 também vai ser divisível, certo? Então isso aí serve para qualquer número aí que tiver, se tiver um número gigante, você pega só os 3 últimos algarismos. E com ele você vai fazer a divisão. E se ele for divisível por 8, então o número inteiro vai ser divisível por 8. Uma outra forma que a gente tem também de identificar isso, se vocês acharem mais fácil, é o seguinte. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, 2160, por exemplo. Aí eu vou pegar aqui novamente os 3 últimos números e vou aplicar a seguinte regra. Vou dividir ele 3 vezes por 2. Se esse número ele dividir por 2 3 vezes e der certo, então ele também vai ser divisível por 8. Como é que fica aqui? Vamos supor, 160. Dividir uma vez por 2, vai ficar 80, certo? Aí divido mais uma vez por 2, vai ficar 40, joia? Divido mais uma vez por 2, vai ficar 20. Então esse número é divisível por 8, joia? Essa é mais uma regrinha para a gente usar aí. Se você achar mais fácil, a gente pode aplicar dessa forma também. Bora para o próximo? Então agora o 9. Como é que funciona o 9? Dado um determinado número, o resultado da soma dos algarismos devem ser múltiplos de 9, certo? Então eu tenho um exemplo aqui. 93.321. Então eu vou pegar e vou somar todos os algarismos. 9 mais 3, mais 3, mais 2, mais 1. Essa soma aqui, nesse caso, deu 18. Então 18 dá para dividir por 9, então ele é um número divisível, beleza? Isso aí serve para qualquer número dado e quando for para você achar se ele é divisível por 9 ou não, é só você somar todos os algarismos
E aquele resultado da soma, se ele for divisível por 9, então o número inteiro vai ser também, beleza? E por último aqui o 10, né? Que ele é o mais tranquilo aqui pra gente. Todos os números terminados com 0 são divisíveis por 10. Então isso aqui não tem segredo, né, pessoal? O número terminou com 0, ele é divisível por 10, beleza? Você pode ter um número gigante lá, mas terminou com 0, é divisível por 10. Simples, beleza? Agora vamos pro finalmente aqui, né? Os exercícios de banca de concurso, como é que eles cobram isso aí? Eu tenho 2 exercícios aqui pra gente ver como é que é cobrado isso daí. E mais pra frente, nas próximas aulas aí, eu monto uma aula só resolvendo mais exercícios aí referente a esse assunto, beleza? Então vamos seguir aqui. Considere as seguintes afirmações sobre os critérios da divisibilidade dos números inteiros. Então ele tem aqui 1, 2, 3 e 4. Vamos ler aqui. Todo número par é divisível por 8. Será que isso é verdade, pessoal? Bom, vamos começar aqui só dando um exemplo, vamos supor. Eu tenho o número 12. O 12 é um número par, certo? Mas ele dá para dividir por 8? Não dá, né, pessoal? Por quê? Eu vou conseguir dividir ele por 8, vai sobrar 4. Então vai dar 1, sobra 4. Sobrou 4, ou seja, não sobrou 0. Já era, não é divisível. Então já sai fora o 1. Aí eu tenho outro número aqui. Opa, saiu uma marcaçãozinha aqui. O 1 tá fora, né, pessoal? Então o próximo aqui é esse número gigante aqui, 221.376. É divisível por 6? Então como é que é a regrinha? Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3. Por 2, a gente sabe que todo número par, né, terminado com 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. Então nesse caso aqui termina com 6, é par, é divisível por 2. E é divisível por 3? Como é que faz? A gente tem que somar os algarismos e se essa soma for divisível por 3, beleza, vamos lá. Então tem aqui 2 mais 2, 4. Com 1, 5. Com 3, 8. Com 7, 15. Com 6, 21. Opa, 21 é divisível por 3? Sim, né, pessoal? E o resultado é 7. 3 vezes 7, 21. Então é divisível por 2, divisível por 3. Então beleza, essa daqui tá certinho. A 2 por enquanto tá ok. Vamos pro próximo aqui. O 3. Esse número gigante aqui é divisível por 4? Como é que a gente sabe? Eu pego os 2 últimos números, no caso aqui 12, os 2 últimos algarismos, e vejo se esse número é divisível por 4. Se for, então o resto inteiro do número vai ser também. Então vamos lá, 12 dividido por 4 dá 3, certo? Então ele é divisível por 4. Logo, aqui também está certinho. Vamos para o próximo. Todo número ímpar é divisível por 3? Ó, só a gente pensar aqui, pessoal. O 5, por exemplo, ele é divisível por 3? Não, né? Porque 5 dividido por 3 vai dar 1, sobra 2. Então não é divisível por 3. Logo está errado aqui. Então a gente tem a alternativa 2 e 3 correto. Bora aqui nas nossas alternativas corretas aqui. Ele está pedindo aqui quais são as alternativas que estão corretas. Então é só a 2 e a 3. É aqui, ó, 2 e 3. Então vai ser a alternativa C. Beleza, pessoal? A resposta correta aí pra gente. Joia? Tranquilinho, né? Então vamos partir para mais um aqui. Dentre os números descritos nas alternativas, o único que não é divisível por 9 é. Então, pessoal, a gente voltando lá na regrinha do 9, a gente lembra que ele tem que somar todos os algarismos, é bem parecido aí igual o 3, né? O 3 também. A gente tem que somar todos os algarismos e o resultado dessa soma tem que ser divisível por 9. Se for, então o número inteiro vai ser. Então vamos aqui, letra A. 1 mais 3 dá 4, mais 5 dá 9, com 9 dá 18. E 18 é divisível por 9, beleza? Só que ele está pedindo aqui pra gente o número que não é divisível por 9, joia? Então esse aqui está fora. A letra A a gente já desconsidera. Letra B. 2 mais 1, 3. Com 7, 10. Com 4, 14. Com mais 4, 18. 18 divisível por 9. Certinho? Mas não é o que a gente quer. Porque ele está pedindo o que não é divisível. Então vamos dar sequência aqui. Letra C. 8 com 7, 15. Com 6, 21. Com 6, 27. 27 é divisível por 9? É, certo, pessoal? E vai dar 3. 3 vezes 9, 27, né? Então essa daqui também a gente desconsidera. Alternativa D. 1 mais 2 dá 3,
com 3, 6, com 4, 10, com 5, 15, com 6, 21. Joia? 21, pessoal, é divisível por 9? Não, né? Não tem como. Então, a gente já achou aqui a nossa alternativa correta aqui, certo? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D, pessoal. Beleza? Vamos só terminar aqui a letra E para a gente ver como é que fica. 2 com 3 dá 5, com 1 dá 6, com 3 dá 9. Então aqui também dá para dividir. 9 por 9 vai ser 1, beleza? É isso aí, galera. Só relembrando aí, né, o assunto de divisibilidade. Pode ser que muitos de vocês não se recordam, porque é um assunto não muito tratado aí hoje em dia, mas que algumas bancas de concurso costumam cobrar. Às vezes de forma um pouco diferente, como por exemplo, dando aí um problema, um contexto no qual você tem que interpretar e chegar até o assunto de divisibilidade, mas a base você precisa saber, além da interpretação do enunciado, claro, né? Mas a base é fundamental, você precisa ter em mente para você conseguir resolver o problema. E é isso, pessoal, espero ter te auxiliado aí de alguma forma com essa aula de hoje. E nas próximas aulas a gente vai abordar outros assuntos aí também. No final da aula sempre resolver alguns exercícios de concurso para a gente fixar aí esse conteúdo. E com certeza a melhor forma possível para você assimilar o conteúdo é sempre fazendo exercício. E muitas vezes, se você vai fazer alguma prova de concurso e não tem muito tempo para estudar, né, a teoria, se baseia nas questões. Faz questão, estuda com base em resolução de exercício, que isso aí vai ajudar bastante você na hora da prova, beleza? Então a gente fica por aqui, até a próxima. Valeu!